Não adianta você vender opções e se agarrar numa ação ruim. Escolher a ação correta é o critério mais importante para o trader de opções ter sucesso. Mas aí então fica aquela grande pergunta: quais são as melhores ações para vender opções? E é sobre isso que eu vou entrar em detalhes aqui, meu querido. Eu vou te ensinar quais são os critérios que você precisa analisar numa ação para você conseguir fazer as suas vendas de opções com tranquilidade. Vamos falar sobre fundamentos, vamos falar sobre liquidez, vamos também falar sobre indicadores e vou te mostrar também um filtro bem simples para você conectar tudo isso e ter maior visão de quais são as melhores ações para você vender opções. Se você está interessado em destravar isso, me segue até o final desse vídeo. Vamos embora! Fala, amigo trader, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira, fundador da comunidade dos traders raiz. Tem um método validado, suporte individualizado da Lausa Vivo toda semana. O link está na descrição. Bolsa Brasileira tem mais de 400 empresas listadas. Aí é claro, o trader de opções que quer fazer suas vendas e gerar renda, gerar fluxo de caixa, ele fica perdido. Ele não sabe se ele vai vender opções da Lojas Renner, ou da IRB, ou do Banco do Brasil, ou da Petrobras. Ele fica perdido, tem tanta ação aí, né? Mas relaxa que eu vou entrar em detalhes aqui a partir de agora, como você selecionar esses critérios para você entender melhor o que faz uma ação ser mais vista, né? Para você conseguir fazer as vendas de opções dela. Para você extrair prêmios com mais tranquilidade, caso você tenha que encarteirar o ativo, você fica mais sossegado. Então, vamos começar das ações que você tem que evitar para fazer venda de opções. Empresas cujas ações têm dívida elevada, ou seja, está com um índice de alavancagem muito alto, acima de 3, né? Que é a dívida dividida pelo equity maior do que 3. Lucro por ação em queda, ou seja, a empresa ao invés de estar crescendo, ela está diminuindo. O lucro para acionista está cada vez mais fininho, ou seja, a empresa não tem um futuro brilhante pela frente. Outra coisa também, a empresa está cara demais, ou seja, não compensa você fazer uma venda de opções e se agarrar num ativo que está valendo demais. O importante é que você faça quando está mais barato. Quando está cara demais, ela já subiu demais, aí fica complicado para você. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Lembrando que o que eu falo aqui no meu vídeo não é recomendação de compra nem de venda. A minha opinião pessoal, tá bom? E eu, como mentor de outros investidores, as minhas tomadas de decisão com base na análise. Cosan, por exemplo, né? Falamos aqui de dívida, né? Observe que Cosan CSAN3 eu não venderia as opções dela, né? Por quê? Ela tem uma dívida enorme, 63 bilhões e tem 17 de caixa, ou seja, muito mais dívida. Se você for para baixo aqui, ela tá com alavancagem de 8 vezes, cara. Então ela tem 8 vezes mais dívida do que equity. Então parece arriscado, tá muito endividado agora no momento. Vai desendividar porque renegociou dívida. É arriscado, você tá entendendo? O índice de alavancagem muito elevado. Paralelo a isso, você também, lucro por ação caindo. Se você vê, desde 2024, do início de 2024, que a cotação vem caindo. Por quê? Porque tá começando a ter um prejuízo aqui enorme, tá? R$6 de prejuízo por ação, né? Olha como é que ela vinha bem, aí do nada veio e começou a ter um prejuízo enorme, ou seja, lucro por ação em queda e alavancada. Aí você já tem que soar, né, um alerta vermelho na hora de vender a opção do negócio desse. Outro exemplo de ação que você deveria estar evitando, se você tem conta nos Estados Unidos, é Palantir, né? Palantir que está 89% acima do seu preço justo. Ela subiu demais, ou seja, ela está muito cara, ela está até crescendo, né, o seu lucro por ação. Mas se você observar aqui, o preço-lucro dela tá de 110, cara. Ela tem que dobrar todo ano para realmente continuar valendo isso que ela tá valendo. Então ela tá com preço sobre lucro de 110. O normal de uma ação brasileira esteja na casa dos 10. Essa está 110. Será que ela vai ter essa pompa aí de continuar dobrando todo ano? Quando que ela vai parar de dobrar? Pode cair muito. Aí você tem uma venda de opções nela, você pode ter uma correção muito forte. Então a ação muito cara e a ação que já subiu demais, eu não acho interessante você fazer venda de opções. Agora você apostar na continuidade da alta no curto prazo, aí já é uma outra estratégia, uma outra situação. Então quais são as ações boas para você fazer venda de opções e gerar fluxo de caixa com mais tranquilidade? Isso nos leva a um critério de value investing, né? Justamente utilizado pelo maior investidor do mundo, que agora andou se aposentando, pelo menos profissionalmente, ele continua investindo, claro, né? O Warren Buffett, né? O Warren Buffett, por mais que ele não tenha iniciado essa escola veio se desenvolvendo desde o Benjamin Graham,
Graham, em que ele procurava ações abaixo do valor intrínseco e vender assim que chegasse no valor justo, né? Mas Warren Buffett que realmente colocou o investimento de valor aí na mídia, o maior ícone de investimento. Quais são os critérios que o Warren Buffett utiliza para que a gente possa justamente fazer venda de opções que façam sentido? Primeira coisa, o Warren Buffett, ele considera sempre negócios que têm um ROI consistente e elevado, ou seja, acima de 20%. Então o critério dele é o seguinte, a empresa, ela gera muito dinheiro para o acionista, né? Muito mais do que a taxa livre de risco. Então é uma empresa que, por mais que tenha uma crise ali, ela vai ter capacidade de gerar lucro para os investimentos ali dos acionistas. Ele também considera, claro, margem elevada, ou seja, a margem líquida acima de 30%. Ou seja, uma empresa que gera muito dinheiro para o acionista. Ele não quer a empresa que está gerando prejuízo, né? Nos investimentos você tem que apelar, meu companheiro. Você não pode ir com pouca coisa, não. Você tem que ir com as melhores armas a seu favor. Você não vai entrar numa empresa ruim só porque disseram que está barato. Tem que fazer essas análises, esses critérios que eu vou te mostrar como utilizar esse filtro bem simples. Outra questão é dívida controlada. Ele só investe em ações que têm dívidas controladas. Isso vale para bolsa americana, bolsa brasileira, tanto faz. É o mesmo critério de investimento de valor. Ou seja, empresa alavancada, igual eu mostrei recentemente aí, Cosan, complicado, pode se tornar arriscado. Não digo que não pode subir, claro que pode, mas falando do ponto de vista de investimento de valor, é perigoso. E uma outra questão mais qualitativa tem a ver com a vantagem competitiva e duradoura, ela ter um moat, ou seja, ela quase não ter concorrente no que ela faz, ela ter condições de dominar o mercado. O que é um moat? O moat, quando você tinha um castelo na época medieval, você tinha uma espécie de uma água, de um riacho que separava aquele castelo do mundo de fora. Então era difícil invadir o castelo. Logo, o moat, ele te dá essa vantagem comparativa. Você com o moat, dificilmente algum outro negócio vai conseguir replicar o seu negócio, você tá entendendo? Por exemplo, aqui no YouTube, ninguém vai conseguir replicar o Felipe Figueira, né? Porque sou eu, minha linha de raciocínio de fazer o roteiro, é o meu negócio, é uma forma que ninguém vai conseguir me replicar. Não tô dizendo que eu sou perfeito ou ideal, mas você tá entendendo? É um negócio que não pode ser replicado. E empresas que vendem produtos comoditizados, igual recentemente no Brasil tinha tal de Camil, que vende arroz, ou até Magazine Luiza, que vende eletrodomésticos que os outros fabricam, acaba que você entra numa ciranda de muita competição. Então o Warren Buffett não gosta disso daí. Uma empresa que seja muito visada e entrar um concorrente e pegar todos os clientes para ele. Então, levando em consideração os critérios do Warren Buffett, que critérios a gente vai utilizar na venda de opções, né? Ações sem dívida líquida, ou seja, tem menos dívida do que ela tem ali de caixa parado, né? Lucro por ação subindo, ou seja, está crescendo cada vez mais o lucro dela. E elas são boas e sólidas, não subiram demais, também não caíram demais, elas são mais constantes. É isso que é bacana para você que vende opções, o bizu é esse. E é claro que o Warren Buffett ele só iria comprar uma ação que tivesse um desconto significativo. Você tem que estar preparado para identificar essas oportunidades no mercado. Você não pode fazer vendas de opções em ativos que estão muito caros ou muito caros comparativos ao seu passado, né? Então você buscar por um desconto significativo para você entrar começando a vender as opções dela faz muito sentido. Então utilizar plataformas como Alpha Spread ou simplesmente olhar o preço-lucro, né, o PL das ações e ver se está no mínimo, né, já te ajuda a saber se você está pagando um preço muito além ou não. Outro critério importantíssimo é a liquidez das opções, tá bom? Se você não tiver condições de comprar ou vender uma opção, você fica meio complicado, né? Você não vai conseguir rolar, você não vai conseguir sair antes, então você pode ficar numa situação um pouco delicada, né? Então, por exemplo, os ativos do Bovespa com maior liquidez nas opções, você consegue ver, ó, Bova11, Petrobras, Banco do Brasil, Vale, Magalu, YouTube, Pão de Açúcar, Bradesco. Então você consegue ver as principais ações que têm opções com liquidez para você comprar e vender, para ter book, entendeu? Para você conseguir fazer essas operações numa boa. Mas dentre essas empresas, quais realmente são boas e atendem o critério do Warren Buffett? Esse aqui é o ponto. Não adianta só porque, por exemplo, aqui, ó, Pão de Açúcar. Só porque Pão de Açúcar tem liquidez nas opções, não significa que vale a pena você vender opções dela. Você tá entendendo? Querer não é poder, né? Então, como você ter um filtro para facilitar a sua tomada de decisão e você saber, pô, essa ação compensa fazer venda de opções ou não, porque vai ter liquidez. Então, uma boa aproximação para você fazer isso é você ver as ações que têm mais volume de negociação. Geralmente, as ações que têm mais volume de negociação têm maior liquidez nas opções. Então, é uma boa aproximação e a gente consegue levar isso aí para o filtro esse que eu vou te mostrar a partir de agora. Então, no TradingView, que é de graça, você consegue utilizar esse rastreador de fundamentos, né? Rastreador de ações.
né? Depende de onde você esteja vendo, né? E aqui você consegue estar filtrando pelas ações brasileiras que atendem a esse critério para você vender as opções, beleza? Primeira coisa, você bota aqui, ó, mercado brasileiro, tá bom? Depois você vai vir aqui, ó, índice, você bota o índice Bovespa, você quer as principais empresas, tá bom? Temos aqui, então, 78 empresas, ok? E aí agora, você vai estar buscando justamente o valor de mercado, ok? Então, o valor de mercado de 2 bilhões para cima já te dá empresas com maior solidez, beleza? Então, clica ali. 2 bilhões para cima, já começa a fazer uma peneiragem, né? Brasil, índice Bovespa, valor de mercado acima de 2 bilhões, uma empresa relativamente maior. Podemos colocar até um pouco mais do que isso. Podemos colocar aqui 5 bilhões, né? Para 5 bilhões, uma empresa um pouquinho maior, né? Então 69 símbolos, ok? Então, com base nisso daqui, a gente vai começar agora a utilizar nosso filtro de qualidade. Então o ROI, a gente já começa aqui, ó, o ROI 20% ou acima, né? Então acima de 20%, aplicar. Pronto. Daquela enormidade de ações já se tornaram 21. Crescimento de receita, já podemos botar aqui, ó, acima de 10% anual, né? Pelo menos está crescendo 10% ali todo ano. Então, diminuiu ainda mais, ó, 13 ativos que a gente consegue estar negociando. E o critério também que eu vou adicionar é de dívida líquida. Você vai clicar em maisinho e você vai colocar aqui dívida líquida, né? Trimestral. Aí você vai clicar aqui em dívida líquida que você adicionou 0% e abaixo, ou seja, a empresa não tem dívida. Então, sendo bem criterioso, eu encontrei aqui 3 empresas que vale a pena estar fazendo venda de opções hoje, né? Você pode mudar esses critérios, ó, valor de mercado, você pode botar crescimento de receita, um crescimento, a empresa pode estar ali no 0 a 0, ela não está crescendo tanto, você pode diminuir o ROI. Se você diminuir o ROI e botar 15% e acima, já aparecem mais empresas, ó, TOTUS, Ambev, VEG, Banco do Brasil, Seguridade, Direcional. Essas são empresas que têm maior solidez para você fazer vendas de opções e tem liquidez também. Então olha que lista bacana. Eu particularmente, eu confio que essas empresas são empresas que têm a maior robustez comparadas com aquelas que a gente falou lá atrás, né? Dá para você filtrar também pelo crescimento, ou seja, a Direcional é uma empresa que você fica um pouco mais sossegado, né? Dá para você também fazer o filtro aqui, deixar por ordem descendente, né? Empresas que mais estão crescendo, por exemplo, a Direcional, a TOTUS, a VEG, BBSE, a Ambev, são exemplos de como você conseguir extrair aí desse filtro do TradingView. São ações que têm opções, até compõem o índice Bovespa, tem liquidez para você estar operando. É importante você também fazer o estudo para ver se a empresa tá barata ou não tá. Ambev, né? Vamos pegar a Ambev e colocar aqui, por exemplo, no Alpha Spread, né? Para você ter aí uma noção, 9% que ela tá abaixo do preço justo e ela fica muito próxima do valor intrínseco, né? Então é uma ação mais lateral, mais sólida, que para vender opções acaba sendo bastante vantajoso nesse sentido. Então, dessa forma, você unindo fundamento, preço, liquidez, tudo isso vai estar trazendo as ações corretas para você fazer vendas de opções com maior chance de botar dinheiro no bolso. Empresas sólidas, empresas que têm um diferencial, têm um moat, igual fala Warren Buffett. É fundamental para o vendedor de opções selecionar esse tipo de ações, que é lógico, você vai fazer esse filtro ao longo do tempo e vai vendo as ações que fazem mais sentido na sua estratégia de investimento. Espero ter esclarecido a sua cabeça um pouco sobre quais são as melhores ações para você vender opções. Eu tenho certeza que com esse conhecimento você vai se destacar da maioria que vende qualquer opção, fica agarrado em ação ruim, seguindo esses critérios de crescimento, ROI e ter um diferencial, estar abaixo do valor intrínseco. Pode parecer que, nossa, muita coisa. Você quer ter resultado bom? Então você tem que se destacar da maioria, né? Para se destacar da maioria, você tem que fazer diferente. Não digo o oposto do que estão fazendo, mas tem que fazer diferente, fazer melhor. Você potencializar ainda mais a sua educação no mercado de opções. Eu vou te deixar 2 vídeos aqui relacionados para você estar evoluindo cada vez mais, entendendo essas estratégias na prática para você fazer o seu patrimônio crescer. Espero ter contribuído, te mostrando quais são as melhores ações para vender opções. Aqui foi Felipe Figueira, um grande abraço, bons estudos.